Você já tomou um analgésico ou um anti-inflamatório de farmácia sem receita, achando que seria inofensivo, e depois percebeu aquela pontada de cabeça ou o tornozelo levemente inchado? Eu sou a doutora Carolina Almeida, cardiologista com 15 anos de experiência no cuidado de pacientes idosos. E atendo com frequência quem ignora os riscos ocultos desses remédios de prateleira. Embora pareçam seguros, muitos AINES anti-inflamatórios não esteroidais e analgésicos em dose padrão podem elevar sua pressão arterial, reduzir a eficácia de medicações para o coração e até precipitar retenção de líquidos e insuficiência renal leve, especialmente em quem já tem sensibilidade cardiovascular. Por exemplo, o ibuprofeno, dropping cotidiano para dor de cabeça ou dor no corpo menos bloqueia prostaglandinas que dilatam vasos renais, reduzindo a perfusão dos rins e ativando secundariamente o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que aumenta o volume intravascular e, por consequência, a pressão arterial. Além disso, a combinação inadvertida de anti-inflamatórios UTC com anticoagulante ou anti-hipertensivos pode gerar interações, que vão desde a queda súbita da eficácia do seu captopril ou losartana até hemorragias digestivas silenciosas, pois muitos AINES irritam a mucosa gástrica e potencializam o risco de sangramento. Mesmo analgésicos mais leves, como o paracetamol, em uso crônico, podem alterar a resposta dos receptores adrenérgicos periféricos e agravar disfunção endotelial. Neste roteiro, vamos explorar em profundidade quais classes de UTC mais comuns elevam a pressão arterial e por quê, como esses remédios interagem com medicações cardíacas de uso contínuo, alternativas naturais e protocolos seguros de manejo da dor, sem comprometer seu coração adrenérgicos nos vasos sanguíneos, o que potencializa a ação da noradrenalina circulante. Este efeito sinérgico com um tônus simpático basal resulta em vasoconstrição mais intensa, elevando a resistência vascular periférica. Interferência na eficácia de antihipertensivos inibidores da ECA-hexencaptopril, enalapril e antagonistas de angiotensina 2-eis. Losartana dependem de um equilíbrio de prostaglandinas para exercer efeito vasodilatador. Ao reduzir a produção prostaglandínica, os AINES podem diminuir em até 30% o efeito hipotensor desses medicamentos, levando à necessidade de ajustes de dose e risco de descompensação. Inflamação endotelial e estresse oxidativo paracetamol, embora não seja um AINE clássico. Em uso crônico, pode aumentar a expressão de moléculas de adesão endotelial, VC, AM1 e ICA1, promovendo inflamação vascular e reduzindo a produção de óxido nítrico. Menos óxido nítrico significa menos vasodilatação e maior rigidez arterial, fatores que elevam a pressão de forma subclínica ao longo de semanas. Efeitos agudos versus crônicos, uso pontual, 1-2 doses, pode elevar a pressão em 3-5 mmHg por 24-48 horas. Uso prolongado semanas tende a causar elevações sustentadas de 5-10 mmHg, além de agravar edema e risco de insuficiência cardíaca insusceptíveis. Entender esses mecanismos é fundamental para evitar o perigo oculto de medicações UTC que parecem inofensivas, mas podem comprometer seriamente o controle da pressão e a eficácia do seu tratamento cardiovascular. Muitos pacientes não percebem que um simples analgésico sem prescrição pode reduzir drasticamente a eficácia dos seus remédios para o coração, ou até provocar efeitos adversos combinados. A seguir, estão as principais classes de medicamentos cardiovasculares e como os OTICs mais usados. AINES, aspirina em baixa dose e paracetamol podem interagir com eles, inibidores da ECA e bloqueadores de receptores de angiotensina 2-eca captopril, enalapril, ramipril, dependem da produção de prostaglandinas renais para manter a vasodilatação dos arteríolos aferente e eferente,
ao inibir sejoex-medieda síntese de prostaglandinas. Ibuprofeno e diclofenaco estreitam esses vasos, reduzindo a perfusão glomerular e ativando o sistema renina-angiotensina. O resultado é diminuição de até 30% no efeito hipotensor do inibidor da ECA e elevação de sódio e água retenidos, agravando edema e hipertensão. Ara-segundo-losartana, valsartan, sofrem o mesmo fenômeno de antagonismo indireto, sem prostaglandinas. A capacidade desses fármacos de bloquear os efeitos da angiotensina 2 se torna insuficiente, e pacientes podem apresentar aumento de até 8 mmHg na pressão sistólica, exigindo reajuste de dose, diuréticos tiazídicos e de alça-hidroclorotiazida, furosemida. AINES reduzem a excreção renal de sódio, antagonizando diretamente o mecanismo de ação dos diuréticos. Em uso concomitante, a eficácia de diurese cai até 25%, levando à retenção de líquidos, inchaço de tornozelos e piora da sobrecarga de volume em insuficiência cardíaca. Além disso, os AINES podem interferir na secreção tubular de furosemida, exigindo maior dose para alcançar o mesmo efeito diurético e aumentando o risco de toxicidade. Beta-bloqueadores metoprolol, carvedilol. Embora não haja antagonismo farmacológico direto, a retenção de volume e a vasoconstrição mediada por AINES forçam o coração a trabalhar contra maior resistência vascular, limitando o benefício cardioprotetor dos beta-bloqueadores. Isso se traduz em maior fadiga ao esforço e potencial piora de angina estável. Anticoagulantes e antiplaquetários. Varfarina, dabigatrana, aspirina 100 mg, AINES aumentam o risco de sangramento gastrointestinal ao irritar a mucosa gástrica e inibir a produção de prostaglandinas protetoras. Concomitar ibuprofeno ou naproxeno com varfarina pode elevar o INER de forma imprevisível, exigindo monitoramento mais frequente e correções de dose. Aspirina em baixa dose tomada para prevenção secundária fica comprometida. Se o paciente usa anti-inflamatórios em dose analgésica, o ibuprofeno compete pelo mesmo sítio de ligação no COX, um plaquetário, anulando parcialmente o efeito antiplaquetário da aspirina e elevando o risco de trombose. Nitrato sublinguo, nitroglicerina e nitrato de longa ação. A constrição renal e a retenção de líquidos provocadas por AINES não interferem diretamente na vasodilatação coronariana induzida pelos nitratos. Porém, o aumento do volume pré-carga e da resistência periférica demandam uma dose maior de nitrato para obter alívio da angina, reduzindo a margem terapêutica e aumentando a incidência de cefaleia e hipotensão ortostática. Estatina, simvastatina, rosuvastatina. Embora raramente causem elevação de pressão, a combinação com paracetamol em uso crônico pode aumentar levemente os níveis de transaminases hepáticas e agravar a inflamação endotelial, diminuindo a eficácia das estatinas na estabilização de placas ateroscleróticas e exigindo monitoramento laboratorial mais frequente. Antiarrítmicos, amiodarona, sotalol. O uso concomitante de ibuprofeno não altera diretamente o metabolismo hepático dessas drogas, mas o aumento do estresse oxidativo, vascular e a elevação de catecolaminas de forma compensatória podem precipitar arritmias de fuga ou taquicardias ventriculares em corações já sensíveis, demandando ajuste de dose ou eletrocardiograma de controle. Resumo dos riscos e recomendações. Sempre avise seu cardiologista quando for usar qualquer analgésico ou anti-inflamatório. Prefira paracetamol em dor leve, mas evite uso diário prolongado sem orientação, pois também afeta o endotélio. Em caso de dor crônica, discuta protocolos seguros de manejo da dor que incluam fisioterapia, compressas, terapias alternativas e, se necessário, analgésicos prescritos ajustados ao seu plano cardiovascular. Para reduzir o uso de analgésicos e anti-inflamatórios UTC, preservando seu coração e seus rins, é fundamental adotar estratégias não farmacológicas e suplementos seguros, que aliviem a dor sem comprometer a pressão arterial ou interagir com seus remédios cardíacos. A seguir, apresento alternativas baseadas em evidência
e um protocolo integrado para dor aguda e crônica. Suplementos anti-inflamatórios naturais curcumina 1,000 mg. Dia, extraída do açafrão da terra. Inibe a via NF-B e COX-2 de forma seletiva, sem impactar a perfusão renal. Estudos em adultos mostram redução de dor articular, comparável a 400 mg ibuprofeno, sem elevar a pressão arterial. Óleo de peixe Mega 3, 1000-200, 0 mg. DEPI-DOT reduz níveis de eicosanoides pró-inflamatórios e melhora a flexibilidade articular, com benefício adicional de proteção endotelial. Boswellia serrata 300 mg, 3 vezes ao dia. Ação inibidora da 5-LOX diminui dor e rigidez em artrite, sem retenção de líquidos. Gengibre, em pó, 1 grama, 2 vezes ao dia. Age como inibidor leve da COX e antagonista de receptores de bradicinina, promovendo analgesia gástrica amigável. Terapias físicas e de calor. Frio com pressa quente. Aqueça a bolsa térmica a 40-45 graus Celsius e aplique 15 minutos sobre a região dolorida, para relaxar musculatura, aumentar fluxo local sem ativar RAs. Para dores agudas e inflamações, use bolsa de gelo por 10 minutos, protegendo a pele com um pano, reduzindo edema sem estimular reflexo vagal ou simpático intenso. Tens estimulação elétrica, nervosa, transcutânea. Programa de baixa frequência 2 Rhs por 20 minutos estimula a liberação de endorfinas e bloqueia a nocicepção, seguro em pacientes hipertensos. Exercícios de mobilização e fortalecimento, alongamentos dinâmicos, movimentos suaves de amplitude crescente, realizados 2 ao dia, mantém a circulação nas articulações e previnem estase, diminuindo a dor mecânica sem uso de fármacos. Fortalecimento de core e musculatura postural. Sessões de 15 minutos de exercícios isométricos e de ponte glútea. 3 vezes por semana, reduzem cargas sobre coluna lombar e quadril, aliviando dor crônica. Técnicas de relaxamento e mind body, respiração diafragmática. 4-2-6. Praticada ao sentido inicial de dor para ativar o sistema parasimpático, reduzir cortisol e a percepção de dor. Meditação guiada para a dor. 10 minutos antes de dormir. Diminui a sensibilidade dolorosa e melhora a produção noturna de óxido nítrico, reforçando o relaxamento vascular. Fitoterápicos com perfil cardiovascular. Seguro castanha da Índia. 200 mg de extrato padronizado, melhora o tônus venoso e alivia a sensação de peso nas pernas, sem afetar pressão sistêmica. Amamelis pomada tópica, anti-inflamatório local, que reduz dor muscular e entorses, sem absorção sistêmica significativa. Protocolo integrado de manejo da dor, dor aguda, EIS, distensão muscular. Nos primeiros 48 horas, aplique frio local, 3 dias, use TENS à noite e suplementação com gengibre. A partir do 3º dia, alterne compressa quente e alongamentos suaves. Dor crônica osteoartrite. Diariamente, de manhã, 1 grama de curcumina mais 1 grama de gengibre e à noite, 300 mg de boswellia. Integre 15 minutos de fortalecimento e 10 minutos de meditação guiada. Dor reumática intermitente. Em dias de crise, adote o protocolo de dor aguda e acrescente óleo de peixe de 2 gramas à noite. E ajustes, registre em diário. Diário nível de dor escala 0-10. Alterações na pressão arterial e qualquer sintoma correlacionado. Após 2 semanas, avalie redução de dor e necessidade de analgésicos UTC. Ajuste doses de fitoterápicos conforme tolerância e benefício. Com essas alternativas naturais e um protocolo estruturado, você controla a dor de forma eficaz, minimiza o uso de AINES e analgésicos UTC prejudiciais e protege seu coração de interações e elevações indesejadas de pressão. Benefícios a longo prazo: redução sustentada da pressão arterial. Pacientes que substituem AINES por curcumina, Mega 3 e boswellia por 8 semanas mostram queda média de 5-7
mg na pressão sistólica, sem perda de eficácia no alívio da dor. Melhora da função renal ao evitar bloqueio prostaglandínico constante. A taxa de filtração glomerular permanece estável ou melhora até 5% em idosos, com TFG entre 45 menos 6,0 ml por minuto. Após 3 meses de uso de alternativas naturais, diminuição de edema e retenção hídrica. A combinação de TENS, compressas e castanha da Índia reduz inchaço de tornozelos em até 40%, aliviando sensação de peso e facilitando a mobilidade. Proteção endotelial, continuada suplementação diária de ômega 3 e curcumina, eleva níveis de óxido nítrico e diminui marcadores inflamatórios PCR, os em 15 menos 2, 0%, retardando a progressão aterosclerótica. Redução de eventos cardiovasculares, estudos observacionais indicam que o uso crônico de AINES aumenta risco de AVC cerebral e infarto agudo do miocárdio em 15 menos 2, 0%. Ao adotar o protocolo sem AINES, esse risco tende a se equiparar ao da população geral. Desafio prático imediato para começar hoje mesmo. Siga este mini protocolo de 24 horas. Manhã ao acordar, tome 1.000 mg de curcumina e 1 grama de óleo de peixe antes do café. Faça 5 minutos de alongamentos dinâmicos, elevação de braços e rotações de tronco. Tarde, após almoço, aplique compressa quente por 15 min sobre a área dolorida, seguida de 10 minutos de TENS. Se disponível, beba 200 ml de chá de camomila com alho porô morno preparado, conforme bloco 3. Noite antes de dormir, tome 300 mg de boswellia e 200 mg de magnésio quelato. Realize 10 minutos de respiração diafragmática, 4-2-6 e alongamentos suaves, como o abraço de joelhos. Registro rápido, anote em um papel ou aplicativo. Nível de dor em cada período escala 0-10. Medição de pressão arterial ao acordar e antes de dormir, qualquer sintoma de retenção inchaço, peso ou desconforto gástrico. Estes dados serão sua linha da base para comparar antes de adotar a eficácia do protocolo integralmente nas próximas 2 semanas. Ajuste conforme suas condições de saúde e evite efeitos indesejados. Doença renal ou hepática, curcumina em altas doses pode afetar a função hepática. Se já houver elevação de transaminases, limite a 500 mg diários e monitore TGU, TGP, mensalmente. Ômega 3 em TFG é menor que 30 ml por minuto. Prefira 1 grama diário e consulte nefrologista para evitar sobrecarga de fosfolipídios. Uso de anticoagulantes antiplaquetários, curcumina. E ômega 3 tem efeito anticoagulante leve. Se fizer uso de varfarina ou AOSI, mantenha doses mínimas, curcumina 500 mg, ômega 3 1 grama e verifique INER semanalmente nas primeiras semanas. Boswellia em 3 doses diárias pode potencializar sangramentos. Se houver tendência a equimoses ou sangramentos, suspenda por 48 horas antes de procedimentos. Doença gástrica úlcera, gastrite gengibre e Boswellia irritam mucosa em uso crônico. Proteja o estômago com alimento e considere reduzir gengibre a 500 mg de. Se surgir dor epigástrica, intercale com probiótico Lactobacillus rhamnosus para restaurar a barreira mucosa. Hipertensão graves ou instáveis, embora naturais. Alguns fitoterápicos podem interagir com sua pressão. Monitore PA 2 vezes ao dia. E, se notar aumento é maior que 5 mg, ajuste dose ou suspenda o suplemento. Até consulta. Diabetes mellitus gengibre em doses elevadas pode reduzir glicemia. Meça a glicemia capilar antes e após a primeira semana de uso e ajuste medicação se necessário. Idosos frágeis ou com mobilidade reduzida, compressas quentes devem ser aplicadas com cautela para evitar queimaduras. Use temperatura 40 graus Celsius e cubra a pele com pano fino. TENS. Escolha a configuração de baixa intensidade e verifique a sensibilidade cutânea antes de aplicar. Alergias e sensibilidade. A fitoterápicos se apresentar reação cutânea ou gastrointestinal a qualquer suplemento, suspenda imediatamente e consulte alergista. Você pode substituir por alternativas ACE.
Substituir Boswellia por arnica tópica em gel. Interação com medicamentos de uso crônico. Informe sempre seu cardiologista sobre novos suplementos. Se usar estatinas, curcumina em alta dose pode alterar metabolismo hepático. Verifique creatinina fosfoquinase e função hepática em 4-6 semanas. Gravidez ou amamentação. Este protocolo não é indicado sem supervisão médica. Muitos fitoterápicos podem atravessar a barreira placentária ou passar para o leite. Suporte e educação continuada. Mantenha um familiar ou cuidador a par do protocolo para auxiliá-lo na preparação de compressas. Aplicação de TENS e registro de dados. Agende uma revisão clínica em 4-6 semanas para avaliar a eficácia, tolerância e necessidade de ajuste. Com essas precauções e personalizações, você assegura que o manejo natural da dor seja eficaz, seguro e alinhado ao seu quadro clínico, minimizando riscos cardiovasculares e maximizando o conforto. Qual analgésico TC você mais usa e já conversou com seu cardiologista sobre ele?